Aleluia. Aleluia. Aleluia, povo abençoado. Povo abençoado do Parque Simba. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. A igreja do Senhor vem até ti. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pregar a mensagem simples, mas porém poderosa. Aleluia. Mateus capítulo 3 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque o reino dos céus está próximo. Aleluia. Ele diz: este é aquele a quem foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai um caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha roupas feitas de pele de camelo e usava cinto de couro na sua cintura e alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre. O povo vinha a ele até Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando seus pecados, e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. E vendo ele as multidões, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais do vós mesmo, dizendo: nós temos por pai Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, mas toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia! Em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é muito mais poderoso que eu. É tão poderoso que não sou digno nem mesmo de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e fogo. Aleluia! Ele traz a pá em sua mão. Ele separará o trigo da palha. Recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Que poderosa mensagem, povo abençoado. Então Deus enviou o mensageiro que prepara o caminho diante do Senhor. E ele vinha levando a mensagem, gritando em todo Israel e em toda Jerusalém, dizendo: arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. O Senhor estava falando em alto nível através de João Batista, dizendo: arrependam-se. Povo abençoado, todo o povo de toda a circunferência, de todas as cidades, vinha até João Batista e eram batizados. O nível do ensino poderoso e magnífico de João deixava as pessoas totalmente convencidas. Iam se batizar com João Batista. Ele batizava com água para arrependimento. Aleluia! Ele vinha para preparar o caminho. Nós estamos aqui diante de uma dispensação, do final de uma dispensação, assim como João Batista estava naquela época. Ele estava no final da dispensação da lei, pregando a mensagem de arrependimento. Então nós estamos novamente diante de toda essa geração, diante do mesmo tempo em que João Batista estava pregando. E como nesse tempo não é diferente, o Senhor enviou um preparador para preparar o caminho dele. Não mais para o cordeiro manso, não mais para aquele que era o amoroso, aquele que era o perdoador, aquele que vivia
que sofria, que apanhava, levava na cara, chute, cuspe, não mais era o preparador dele. Mas o que veio agora, ele está preparando o caminho para o rei. Para um rei furioso. Um rei que tem os olhos de fogo, povo abençoado. Aleluia. Ele já não é mais o cordeiro manso. Ele já não é mais o bebê da manjedoura. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Então, em um certo momento, os fariseus, os pastores daquela época, foram assistir João Batista, levando as suas ministrações naqueles caminhos secos do deserto daquela época. Então o próprio João Batista disse a eles: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele diz: produzisse frutos que demonstrem que vocês se arrependeram. Aleluia! Então você percebe que o Senhor está chamando os pastores daquela época de serpente, através de João Batista, chamando eles de cobra. Por quê? Porque aqueles homens pregavam uma mensagem distorcida da realidade, uma mensagem voltada totalmente para o conforto, para a vida boa. Eram homens notáveis, homens belos, homens que viviam vestidos de uma santidade inimaginável. Mas por dentro, como disse o Senhor Jesus, era sepulcro caiado. Só ossos mortos. Povo abençoado. A mesma história está se repetindo aqui. A mesma história está se repetindo aqui. Não é diferente daquela época. Lá era o final da dispensação da lei. Aqui é o final da dispensação da graça. O Senhor Jesus está alertando em alto nível nesses últimos tempos. Em alto nível, dizendo que o tempo acabou. Ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Povo abençoado, se naquele tempo o reino de Deus é chegado, quanto mais agora. Quanto mais agora. O Senhor está de volta à terra. E Ele vem em alto nível. Ele vem convencer o coração de todos, absolutamente todos. Até porque Ele não vai julgar ninguém na ignorância. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus sério. Aleluia. Veja, Ele disse: vendo muito dos fariseus e saduceus que vinham ser batizados com Ele, dizia: raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Isso significa que havia uma ira final. Então eles estavam fugindo de uma ira final, povo abençoado. Quer dizer, há um tempo na terra que está marcado, registrado, aqui diante de nós, em que haverá uma poderosa ira. E que esses homens aqui serão o alvo do Senhor. Esses homens que pregam uma mensagem totalmente diferente daquilo que o Senhor deseja. Aleluia. Ele diz: produzei sim frutos que demonstrem que vocês se arrependeram. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: o machado já está posto ao pé da árvore. Isso significa, povo abençoado, que o Senhor nos considera como árvores. Como árvores. Ele olha para você como árvore. Veja, um dia o Senhor se deparou diante de uma árvore, ele olhou para ela e caçou um fruto para comer. E ele não encontrou. Então ele amaldiçoou aquela árvore. E a árvore, na mesma hora, instantaneamente ela secou. É isso que o Senhor está dizendo aqui, em alto bom som. Ele está dizendo: se não houver os frutos, ele disse, ela será cortada e lançada no fogo. Há um fogo aqui, povo abençoado, e não era naquele tempo, era para agora que ele estava falando. Há um fogo aqui diante de nós, ele estava falando da época da ira. Da ira. Essa árvore, povo abençoado, que somos nós, tem que produzir bons frutos. Isso depende da tua vida eterna. Você tem que produzir frutos que demonstrem que você verdadeiramente se arrependeu. Aleluia. Somos uma geração em que normalizamos o pecado na nossa vida.
Somos uma geração em que o pecado se tornou normal. Mas Deus manda te alertar em alto e bom som, em alto e bom som, em alto nível, dizendo: Ele está vindo para julgar o pecado. Pecado continua sendo pecado. Você tem que se arrepender e abandonar o pecado. Aleluia. Do contrário, esteja certo. A árvore já foi posta ao pé da raiz. Aleluia. Veja só, povo abençoado. Pois a árvore que não produz bom fruto, ela é lançada e jogada fora, lá no lago, lá embaixo, povo abençoado. Então veja só, povo abençoado. Há um comando sério para nós aqui. Nós demonstrarmos através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso novo estilo de vida diante do Rei, do precioso Rei, aquele que conhece cada passo nosso, cada milímetro, cada instante, cada segundo, cada momento que foi registrado em um livro lá em cima. Ele está dizendo: as atitudes malignas que eu registrei naquele livro, elas têm que ser voltadas e ser registradas como boas atitudes agora. Ou seja, os frutos santos, os frutos que demonstram que você mudou de atitude, que demonstram que você deu uma meia volta. Ele disse: o machado foi posto. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: em verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é muito mais poderoso do que eu não sou digno de levar a sua sandália. O nível de submissão do maior profeta que já houve na terra. O maior homem que já houve na terra. O nível de submissão dele é muito grande, povo abençoado. O nível de obediência, o nível de submissão, o nível de reverência ao rei dele é tremendo. É majestoso, é magnífico. Esse é um grande exemplo em que nós devemos seguir. Porque ele não é um simples rei. Ele é o Rei Supremo. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Então o Senhor está dizendo: eu não sou digno nem mesmo de carregar sua sandália. O maior profeta que houve na terra. O maior homem que já se houve na terra, João Batista, até aquela época. Agora, povo abençoado, imagine como que está a nossa situação diante do Senhor. Como que está a nossa reverência diante do Senhor. Como nós temos sido submissos diante do Senhor. Como nós temos honrado o nome do Senhor. Será que há alguém aqui que diz: eu honro o nome do Senhor? Será que há alguém aqui que diz: por causa das minhas atitudes, o nome do Senhor tem sido louvado, tem sido honrado? Aleluia. Povo abençoado, o nível de obediência, o nível de seriedade, o nível de submissão, o nível do comportamento do cidadão do céu é muito alto, povo abençoado. O nível de reverência ao rei é muito supremo, povo abençoado, é muito supremo. O Senhor está dizendo para a nossa geração: essa geração está chegando ao topo da desobediência. Isso significa, povo abençoado, que a ira inimaginável, a ira que nunca houve no mundo e que nunca mais haverá, está próximo de se manifestar. Aleluia. Então veja só, povo abençoado, ele diz: ele batizará aquele que eu não sou digno de carregar a sandália dele. Ele te batizará com o Espírito Santo e fogo. É impossível um ser humano na terra entrar no céu sem o Espírito Santo. Isso significa que você deve ser batizado.
E não mais por João Batista, mas pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor, através do Espírito Santo. Isso vai depender do teu nível de arrependimento. Você não vai demonstrar que você se arrependeu diante de um homem. Aleluia, povo abençoado. Nossa geração é uma geração que alimentou muito bem o seu ego. Mas eu quero te alertar, esse pecado, o ego, a soberba, o orgulho, esse pecado não passa na porta do céu. Deus é humilde, povo abençoado, e todos devemos ser igual a Ele. Igual. Aleluia. Então veja só, povo abençoado, Ele diz, Ele irá te batizar com Espírito e fogo. E fogo. Há um ministério em fogo andando na terra. Há um ministério em fogo andando na terra, alertando a terra em alto bom som, em alto nível, dizendo que o tempo acabou. A hora da preparação é agora. A preparação pessoal está à tua disposição. A preparação para entrar no reino do céu. Uma preparação muito séria. Aleluia. Povo abençoado, a ira de Deus está vindo. A ira chegou, finalmente o dia da ira chegou. O dia que aquele que traz a pá na mão chegou. Veja o que ele diz, ele traz a pá na sua mão, ele vai separar o trigo da palha, e recolherá o trigo no celeiro, e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Isso está acontecendo agora, enquanto eu estou falando contigo. Esse é o tempo, povo abençoado. Esse é o tempo em que Ele está fazendo uma separação séria na terra. É o tempo em que Deus está separando a igreja da igreja. É o tempo em que Deus está separando as desvirgens da tola. As sábias da tola. Esse é um tempo muito sério, povo abençoado. É um tempo muito sério e muito crítico. Porque o trombeteamento final está sendo dado aqui, alertando em alto bom som que o tempo acabou. Finalmente o tempo acabou. Finalmente. E os sinais são claros. Veja o nível do pecado do homossexualismo. Antigamente, as pessoas cometiam as perversão sexual escondida. Hoje é abertamente. É por isso que a ira está vindo, povo abençoado. A ira está vindo em alto nível. A Bíblia, povo abençoado, ela diz que é uma como nunca houve. Nunca houve na terra uma ira como essa. Mas Deus, Ele, como em todos os tempos, em todas as épocas, Ele sempre traz o alerta final. Ele alertou no tempo de Noé. Ele alertou em Sodoma e Gomorra. Ele alertou no Egito. Ele alertou através de João Batista. Não seria diferente agora. A graça toda-poderosa vindo ao teu encontro, vindo te buscar, dizendo, esse caminho vai te levar ao fogo eterno. Saia desse caminho. A Bíblia diz, povo abençoado, que o meu povo ouve minha voz. Ele ouve a minha voz, e não a do mercenário, e não a do falso pastor, e não a do anticristo. Aleluia! Ele exatamente nesse exato momento em como estamos falando, ele está separando o trigo do joio. Então o mundo está recebendo o maior alerta que já foi visto na Terra. O maior de todos os tempos. Nunca houve um alerta como esse. Um alerta total, mundial. Onde o Senhor está dizendo, lá do outro lado, os príncipes e reis vão estar dizendo que as pedras caiam sobre nós. Eles vão se esconder em buracos.
mas eles querem fugir da face da ira do Cordeiro. Os príncipes irão tremer lá do outro lado. O rei, povo abençoado, está vindo para separar. E veja, agora no arrebatamento da igreja, ele leva os santos. Mas quando ele vem depois dos 7 anos, ele destrói os ímpios. E deixa somente aqueles que se santificaram no terror. Aleluia! Então veja só, povo abençoado. O Senhor está alertando em alto bom som. Não continue a seguir o caminho da serpente. Não continue a seguir o caminho do mundo. Não se deixe levar pelas vontades da carne. Esse é o teu maior inimigo, o teu próprio ego. O teu próprio ego é o teu próprio eu. No céu só entra pessoas humildes, povo abençoado. Aleluia. Ele está dizendo, arrependa-se. Vamos nos submeter à preparação santa que o Senhor trouxe do céu, diretamente do trono de Deus para a terra. Diretamente do trono de Deus. Quando você vê em Apocalipse, as instruções estão sendo dadas do trono. Então você já começa a perceber que o Apocalipse já iniciou na Terra. Quando você vê o coronavírus em alto nível, avançando em toda a Terra, o qual foi profetizado pelo mensageiro comandante desse santo ministério. Ele trouxe o Zika vírus no Brasil. E já há mais um julgamento ao Brasil vindo aí, povo abençoado. A praga das lagartixas negras. Porque esse país tem debochado demais da face do Senhor. Esse país tem levado o nível da ira de Deus à flor da pele. Por causa do atrevimento. Por causa do atrevimento. E a igreja tem se acovardado. A igreja tem sido covarde. Enquanto as nossas crianças estão sendo submetidas às loucuras desses perversos. Aleluia! O tempo acabou, povo abençoado. O tempo acabou. A ira de Deus está vindo. Todos nós vimos que um dos sinais da destruição de Sodoma e Gomorra foi o pecado do homossexualismo. Não é diferente aqui nesse país e no mundo inteiro. Esse julgamento vem por causa dessa perversão nesse país. Aleluia! O rei está vindo, povo abençoado. Ele está com a pá na mão. Vamos demonstrar frutos dignos que demonstrem que verdadeiramente nós nos arrependemos. Porque o verdadeiro arrependimento é visto. Que tipo de arrependimento essa geração tem se arrependido? Que erra hoje. Se arrepende, erra amanhã, se arrepende, erra depois. O verdadeiro arrependimento é abandonar o pecado. Nós devemos sair do caminho do inimigo, povo abençoado. Quando você trilha nele, isso significa que você se tornou inimigo de Deus. Então você se tornou um antideus. Então você se tornou um anticristo. Então você se tornou um inimigo de Deus. Ele diz, aquele que vive na prática do pecado,
se tornou inimigo de Deus. Então o Senhor está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se. Comece a demonstrar a prática do arrependimento na tua vida, a mudança de comportamento, um novo estilo de vida, um novo modo de vestir, um novo modo de comer, um novo modo de andar, as novas amizades. Comece a trilhar o caminho daqueles que andam no mesmo caminho que você, povo abençoado. Ele está com a pá na mão e nesse exato momento ele está separando. Você sabe muito bem que o povo do tempo de Noé não ficou leigo com relação à destruição. Todos eles foi anunciado, foi alertado, em alto e bom som. Ninguém ficou em dúvida. Esse não é o evangelho de confusão. Esse não é o evangelho de dúvida. Esse é o evangelho reto. É o evangelho perfeito. É o evangelho da cruz. É o evangelho do sangue. Ou seja, o evangelho que traz juízo. Deus julgou o pecado no Messias. Não imagine que ele seja um Deus bonzinho que vai tolerar o seu pecado. Não imagine. Lá no céu não entra pecado, povo abençoado, mas somente pecador arrependido.